paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Sinésio Ramos, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical e também pastor auxiliar aqui na igreja Reach Assembly of God. Hoje eu tenho aqui comigo o pastor Henrique Pecha, o pastor também da nossa igreja. Dá um alô para os nossos telespectadores. Paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui com vocês, pastor Sinésio, nosso professor. E vamos juntos aí aprender mais, né, sobre a Escola Bíblica Dominical, né, este tema desse trimestre que está muito empolgante. É verdade. Nós vamos então falar, irmãos, sobre a lição de número 8, né, que vai ser do próximo domingo, do dia 19 de fevereiro, e tem o título O Avivamento Espiritual no Mundo. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir para você compartilhar, né, mandar aí para os seus amigos, para outros professores. Gostaria que você também comentasse aqui embaixo, né, o que você achou, colocar suas opiniões, que nós estaremos interagindo com você também. Né? Então mande para todos aí que talvez, né, estejam precisando de um subsídio, de um complemento a mais aí para a Escola Bíblica Dominical, não é verdade? Esse é o nosso objetivo. Nós não vamos ler a lição, nós vamos passar algo para vocês para enriquecer a Escola Bíblica de cada um de vocês. Então nós vamos falar sobre o avivamento espiritual no mundo. O que nós temos? Nós temos aqui o texto áureo que está em Ezequiel 47 e o versículo 5 que diz assim: E mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não podia se passar. É a passagem das águas purificadoras, né? Ezequiel, ele trata no capítulo 47 sobre aquele rio que nasce, né, e vai jorrando até o Mar Morto. Ele vai falando ali, nós vamos entender um pouco mais sobre esse tipo de avivamento que Ezequiel queria dizer, que é o tema da nossa lição. A verdade prática está falando assim, ó, somente por intermédio do Espírito Santo o mundo pode experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Então, o tema central da lição é somente pelo Espírito Santo que nós podemos participar. Nós temos a leitura bíblica em classe, eu não vou ler, mas você lê com a sua turma, você pode fazer aquela leitura, né? Você lê um, a sua turma lê outro, e assim por diante, lê todos em uníssono, ou então você pode, né? Cada hora um levanta e lê, aí a escolha é sua, é só uma sugestão nossa. Então tá em Ezequiel capítulo 37, que vai falar sobre o vale de ossos secos, e 47 que vai falar sobre as águas purificadoras. A nossa introdução, nós temos que o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. O que Deus fez lá, Ele pode fazer. Nós acreditamos, né, Henrique, que o Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente não acredita que Deus, ele parou ou ele cessou alguma coisa, né? Nós somos continuistas, nós entendemos que o Deus, a sua obra, ela não para. O que Deus que operou lá em Atos, nós acreditamos que ele opera hoje também. É claro que tudo devido às proporções, né? Não falando de alguns exageros, mas o que eu queria deixar claro para vocês é que o que Deus fez no tempo de Ezequiel, nesse tempo aqui, ele pode fazer conosco hoje. Com certeza. E também a gente tem que ter em mente que os avivamentos, eles nunca vêm da mesma forma, né? nem no mesmo tempo. Então a gente também não precisa esperar que vai acontecer tudo igual os avivamentos anteriores, né? Nós sabemos que Deus atua, mas às vezes de formas diferentes, agindo em pessoas diferentes, mas é o mesmo Espírito. E o mesmo Deus quem opera. É claro que tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Com certeza. Né? Tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós temos o tópico número 1, que vai falar sobre o avivamento no tempo de Ezequiel. Você quer comentar para nós um pouquinho? Olha, o tempo de Ezequiel, ele vai trazer duas passagens aqui, o comentarista, né, o pastor Erinaldo Renovato, ele vai falar uma que é dos ossos secos, ali de 37, e depois das águas restauradoras, né? A calamidade no tempo de Israel era muito grande na época do profeta
Ezequiel. Os irmãos sabem disso, já têm estudado isso. Então, nesse do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, ele traz aí essa visão que ele teve para como se fosse o povo sendo reavivado novamente, né? E então tem aquela passagem conhecida dos irmãos em que ele vai nos ossos secos e pergunta a Deus se eles podiam se viver novamente, e Deus fala para ele, profetiza, homem, né? Então parece que é uma coisa assim, né? Tá com você a bola, né? Passei a bola para você, vai e profetiza sobre isso aí. E a passagem das águas purificadoras também vai falar de algo em que no final do texto, né? Ele vai falando que quanto mais você se aprofunda, né, tanto no conhecimento como no espírito, quanto mais você se aprofunda, mais você vai ficando na dependência de Deus. Porque quando a água ela está lá nos tornozelos, ela sobe para os joelhos, e aí está na cintura, você ainda tem domínio da situação. Exatamente. Não é? No momento que você mergulha no rio do Espírito, aí você já depende... Ele que leva... Exatamente, aí você já depende da própria água ali. O texto até fala. Então, o Vale dos Ossos Secos eu acho interessante, pastor César, porque você vê algo impossível, né? Aqueles ossos se reavivar, mas pelo Espírito de Deus eles se reavivaram. É como se fosse hoje, né? Tem muita gente seca, morta, mas é possível. Se o Espírito de Deus entrar, é possível ter um avivamento mesmo em pessoas mortas, secas. Por mais que a gente acha, mas é o Espírito Santo que vai restaurar a pessoa. Só um pitacozinho, em Ezequiel 37, que ele vai aos ossos secos, também tem uma conotação escatológica, né? Porque fala ali sobre a restauração de Israel física, que eles já tiveram. Em 1948, eles foram restaurados fisicamente lá em Israel, voltaram à sua terra. Só que não teve a restauração espiritual ainda, né? Isso vai acontecer no futuro, a gente sabe que isso vai acontecer. É verdade. O tópico número 2, ele vem falar para nós sobre os grandes avivamentos no mundo. Aí ele vai falar sobre a Europa. Eu quero... É agora que você vai mostrar os livros? Isso, eu trouxe aqui alguns livros para os irmãos como subsídio. Eu acho que ia enriquecer muito sua aula. Esse livro aqui, ó, História da Igreja Cristã, do Jesse Lehman Hurlbut. O meu é bem velhinho aqui, ó. Amarela as páginas. Porque ele já li muito esse livro. Eu acho que vai ser muito bom. Os irmãos acham fácil esse livro. Tem em sebo, né? No Brasil fala os sebos, né? Aquelas livrarias que você... Legal. E ele fala sobre vários avivamentos na história da igreja, sabe? Então, eu acho que é algo muito bom que os irmãos podem ter aí, desde da era pós-apostólica, ali nos primeiros pais da igreja, né? Com aqueles Santo Agostinho, o Crisóstomo, até aí o século XIX, mais ou menos. Ele vai trazer a história da igreja com seus avivamentos. Então tá aqui, ó, Jesse Lehman Hurlbut. É algo que pode enriquecer a aula dos irmãos, né, nas suas igrejas. É verdade. Então, a lição ela vai mencionar para nós aqui, ó, na Europa. Ele vai falar sobre a Alemanha, né, através do Conde de Zinzendorf. É isso mesmo? Zinzendorf. Que eram os morávios, né? Exatamente. Então ele vai falar que ele liderou um movimento de fervor, né? Um movimento do Espírito Santo, um movimento de avivamento. E é importante a gente salientar que o avivamento, ele não é, digamos que ele não é um movimento, não é algo que é movimento, é transformação. Quando a gente lê um livro desse aqui, ou a gente lê um outro livro falando sobre avivamento, a gente vai ver que quando houve o avivamento, houve uma transformação nas pessoas. Transformação. Porque o texto, tanto o texto de Ezequiel 37 quanto o texto de Ezequiel 47, o que ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer que houve uma transformação. Profetiza Ezequiel, né? Que aconteceu no capítulo 37. E no capítulo 47, a Bíblia vai falar que nas margens daquele rio, né, por onde aquele rio passar, ia tudo viver novamente. Ou seja, há uma transformação. Inclusive, nesse avivamento aí que o pastor César falou da Alemanha, ali dos morávios, dos Zinzendorf, o avivamento genuíno, ele leva a pessoa a querer orar e ler a palavra. E esse avivamento dos morávios, eles ficaram 100 anos num movimento de oração contínuo, sem parar.
Imagine 100 anos, irmãos, ininterruptos. Aqueles irmãos tinham pessoas orando 24 horas por dia. E a partir daquele movimento, aquele avivamento, missionários foram para o mundo inteiro. Então leva a transformação. Leva a transformação. Genuína. Porque às vezes, pastor, às vezes a gente vê movimentos... muito barulho, mas agito. não gera transformação. Não, a pessoa, quando ela sai da porta da igreja, ela tá a mesma pessoa. Não mudou nada. Não mudou. Um mero frequentador de igreja e não foi transformado em nada. Não tem ânsia por um culto de ensino ou de oração. Exato. Daí você começa a questionar se houve realmente avivamento ali, né? Exatamente. E por volta de 1740, aí também a revista vai falar para nós sobre John e Charles Wesley e George Whitefield. Né? Esse avivamento que foi muito interessante porque ele acabou tendo repercussão aonde nós estamos hoje, aqui nos Estados Unidos, né? A gente está aqui na Nova Inglaterra, no estado de Massachusetts, e através de Charles Wesley e o seu irmão John Wesley, eles realmente tocaram fogo na Inglaterra lá, né? Através do avivamento, e esse avivamento chegou aqui na América. Né? E é interessante que esse avivamento de Charles Wesley e John Wesley começou lá na Inglaterra através de eles eram jovens universitários que começaram a orar no intervalo das aulas na universidade. Era chamado Holy Club, o Clube Santo. Começaram a orar, buscar Deus, e o negócio... E, cara, envolveu a Inglaterra inteira, chegou aqui na Nova Inglaterra, onde a gente está. E é onde a gente mora. A gente está nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, né? Bem aqui numa península que chama Cape Cod. E dentro dessa Nova Inglaterra que eles chamam... E daqui foi para o Brasil também, né? Graças a Deus. Sim, ele vai falar também sobre o Evan Roberts, né, que é no país de Gales também. Sim. E fala que ele era um adolescente, 13 anos de idade. Imagina. Buscando a Deus. Né? Trabalhando e buscando a Deus. Yes. E daí teve o outro dos Estados Unidos, né? Aqui teve... só para os irmãos fazer assim uma parada assim, né, fazendo um resumo dos avivamentos aqui nos Estados Unidos, que é o tópico 2 ali. Teve 2 grandes avivamentos aqui nos Estados Unidos. Um no século XVIII, que foi ali com Charles Finney. Aqui perdão, não foi com Charles Finney. Esse primeiro avivamento foi com o Jonathan Edwards e depois o George Whitefield, que foi citado. Esse foi o primeiro avivamento. Só um adendo. Jonathan Edwards, a história conta que quando eles passaram por um grande avivamento, porque ele parece que ele teve aquele despertamento, aquele desejo, e a mulher dele parece que ela não era muito chegada nisso. E a história conta que quando ela recebeu, que ela entendeu e ela começou a mergulhar, digamos assim, diz que a vida dela foi completamente transformada, né? Completamente transformada. E Jonathan Edwards começou o avivamento dele aqui, mais ou menos 1h30 de onde a gente está, numa cidade chamada Northampton, próximo a Boston, e foi um avivamento muito grande aqui nos Estados Unidos, junto com o George Whitefield. O segundo avivamento, um pouco posterior, teve como um dos... O Finney. Lembra, pastor César? Sim. Foi citado aí, né? E eu tenho esse livro aqui, ó. Se os irmãos quiserem também aprender um pouco sobre a vida de Charles Finney, Power from God. Aqui está em inglês, mas existe livro em português, Poder de Deus. E o terceiro foi já no final do século XIX, para o começo do século XX, que foi com o Moody. O Moody é muito conhecido também, sim. Né? O Moody foi pregador também aqui na área de Boston. Então esses são os 3 grandes avivamentos que aconteceram aqui nos Estados Unidos. No tópico 3 ele vai falar sobre as raízes do avivamento pentecostal. Aí nós estamos falando do século XIX ou XX? Século XX, né? Charles Fox Parham, obreiro, leigo e pregador itinerante, resolveu fundar um ministério chamado Fé Apostólica, né? Acreditando também neste movimento que é o avivamento, né? Esse poder de Deus. Então, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, fundou o Instituto Bíblico Betel. Inclusive, a igreja nossa lá no Brasil, ela tinha um instituto que chamava Betel. Betel? Betel. E você sabe que eu descobri esses dias, eu não sabia,
que o Charles Parham, antes dele começar o movimento dele lá em Kansas, né, que foi o início do movimento pentecostal, ele passou aqui em Maine, próximo aqui, e ele viu um movimento que já estava acontecendo em 1900, olha os irmãos, 1900, estava tendo um movimento pentecostal aqui em Maine, ele viu aquilo e levou para Kansas. E lá em Kansas, aquele negro, né, de Los Angeles, Seymour, levou para Los Angeles, que deu o grande avivamento da Rua Azusa, né? Fundador do movimento pentecostal da Rua Azusa. da Rua Azusa. Então você vê que um movimento espalha para outro, atinge outro, influencia e vai se espalhando. E assim aconteceu aqui nos Estados Unidos. Até que chegar, os irmãos sabem, né, da Assembleia, a história da Assembleia de Deus, chegar no Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram influenciados, né, e foram lá para o Brasil. Desceram e foram para o Pará, né? Foi onde eles começaram. Até hoje a igreja mãe lá, né? Eles falam que é a igreja mãe lá, onde o movimento da Assembleia de Deus chegou. Isso é tudo para vocês enriquecer a aula de vocês aí. Só para ver como tem vários avivamentos ao longo da história, né? Deus não parou de avivar. E é interessante que os sensacionistas, eles não acreditam nisso. E assim, eu não sei se é devido ao meio em que eles vivem, né? Porque tem muitos pregadores que são de linha reformada que creem em um avivamento, que creem no poder de Deus. Sim. Eu já vi pastores falar que a igreja precisa voltar ao fervor espiritual. Né? E irmãos, entenda, quando a gente fala de fervor espiritual, nós não estamos falando de movimentos sem noção, esses negócios de tal de reteté, de faz isso, faz aquilo e tudo. Não é isso. Não é isso. Nós estamos falando de fervor espiritual em que há transformação das pessoas. Né? Uma comunidade, quando ela é avivada, a igreja, ela transforma as pessoas, ela transforma a comunidade a qual ela está inserida. Exatamente. O sensacionismo raiz, né, vai dizer que Deus não atua mais dessas formas como fez em Atos ou na história, mas eu creio que a maioria hoje, né, dos crentes, dos evangélicos, crê que Deus continua derramando seu poder, da sua graça, né? E tem um outro movimento que chama desvanecentista, que também tem muita aceitação no meio pentecostal também. Que eles falam assim, que não cessou. Eles estão entre o movimento continuista e o movimento sensacionista. Eles estão no meio. Então eles falam assim que foi... Cima do muro. Diminuindo. que foi diminuindo. Né? E é um movimento que está crescendo. Está crescendo, porque eles acreditam que o poder de Deus ele vem diminuindo de intensidade, digamos assim. Eu não acho que o poder de Deus diminuiu. Talvez o que diminuiu foi a gente, né? Buscar a igreja, buscar o Senhor. Porque a gente não pode crer que o poder de Deus diminuiu com a época, né? É verdade. É nós que mudamos. É verdade. A busca que né? Realmente de você desejar essas coisas. Exatamente. O tópico 3, eu não quero estender também muito. O tópico 3, os avivamentos mudam a história. Né? Então, há um impacto quando há avivamento. Sim. Inclusive, aqui em Boston, aqui nessa região onde teve os avivamentos, em Northampton principalmente, com Moody, quando teve aqueles avivamentos, fecharam-se vários bares, casas noturnas, prostíbulos, fecharam porque não tinha mais clientela. O pessoal ia para a igreja. Aí. Hoje eles estão fechando a igreja, abrindo essas casas. Né? Então, não é difícil a gente andar aqui e ver as igrejas mortas. Né? Aqui, meus irmãos, infelizmente, esses avivamentos que a gente falou do passado, se não vê hoje em dia aqui, né, principalmente no meio americano, nessa região nossa, se tornou muito fria. Mas nós cremos que estamos aqui com um propósito também. Tem que partir de alguém, né? Para fazer parte de um novo avivamento nesse mesmo livro, se não me engano, no capítulo 28, o próprio Deus fala com Ezequiel que ele procura alguém que esteja na brecha. Yes. E lugares da Europa mesmo, que teve esses grandes avivamentos, várias igrejas fecharam, né? E, infelizmente, e já no hemisfério sul, né? Como no Brasil, África, na Ásia, né, no hemisfério sul, o evangelho cresceu demais, né? Cresceu demais, graças a Deus. E eu creio que esse avivamento que está vindo do hemisfério sul está chegando aqui no norte, de novo. É verdade.
Então nós temos os impactos do avivamento no mundo. Ele vai discorrer algumas coisas, os irmãos podem levar também, né? Ele vai falar aqui que ele atua tanto na economia quanto na política, na cultura. E hoje, nós que somos brasileiros, e a gente às vezes vai ver a nossa cultura, o rumo que está tomando, a situação que está tomando, a gente sabe que a gente precisa de nós evangélicos, e eu acho que é até uma vergonha para nós, né, como cristão, porque hoje eles dizem que o Brasil é um país que é 60%, 70% cristão, quantidade enorme. De cristão, no geral, até mais, né? 70, 80, é. E tem tanto cristão e tanta coisa ruim. Não dá para entender. Então, só o título de cristão não basta. Não basta. Tem que ser transformado. Exatamente. E é o que acontece. Não é avivado. Às vezes as pessoas são convencidas a algo, né? Estão vivendo aí e realmente não foram... Se o país, que nem o Brasil, diz que tem 70, 80% de cristãos levasse a sério os seus princípios para sua vida em sociedade, seria um outro Brasil. Não é? Tem que ser. Com certeza. Mas é porque, infelizmente, dentre esses 70, 80, quem é nascido de novo? Então é isso que a gente tem que levar para os nossos alunos, né? Não é só ter um número grande de evangélicos onde quer, é ter gente nascida de novo, transformada. Porque um político nascido de novo, eu não creio que ele pode ser corrupto, como qualquer outro cargo, né? Não tem como. Ou ele não é nascido de novo. É verdade. Verdade. E aí o texto ele vai continuar falando sobre a geração depois do avivamento. Até isso que nós já comentamos aqui, né? Porque houve os avivamentos, mas acabaram. As pessoas, as igrejas voltaram à vida comum, né? Entrou o secularismo, né? Entrou humanismo. Aqui muito, né? Na nossa região. Sim. A teologia liberal, que hoje tem entrado no meio das igrejas de uma liberalismo forma... teológico. Liberalismo, que Deus ama todos, igual a gente já viu aí falando, né? Não pode nem cantar o hino Alvo Mais Que a Neve. Que... Eu ia até pedir para cantar esse hino. Não pode nem cantar mais o hino Alvo Mais Que a Neve, porque já se tornou algo que se leva para o lado pejorativo. Então isso parte do quê? O liberalismo teológico. E isso vem esfriando, vem esfriando. Mas que nós possamos, irmãos, buscar cada vez mais estarmos avivados. Como os dois textos aqui falaram exatamente dessa mudança de vida, que nós possamos fazer isso. No caso das águas purificadoras, não adianta você simplesmente ser um mero leitor da Bíblia. Não é verdade? Não adianta. Se você ser um mero leitor, a Bíblia vai ser mais um livro que você está lendo. Não vai ser mais um. E a transformação que você vai ter é nenhuma. Às vezes você vai se tornar um grande conhecedor da palavra de Deus, da Bíblia, mas ela não vai fazer efeito nenhum em sua vida. Então você tem que mergulhar de cabeça, entrar e deixar o Espírito Santo. E é uma coisa individual, né, Cinete? Começa em você, não adianta querer do outro, tal, a família. Começa individual. Daí passa para a tua família, né, cônjuge ou para a tua família, e daí vem para a igreja, né? Não adianta querer, a igreja precisa avivar, você precisa se avivar primeiro. Sim. É uma coisa pessoal. E é o convite, faça esse convite para sua classe. Olha, caminhe até que você seja completamente guiado pelo Espírito Santo. Caminhe de forma que é o Espírito Santo é quem conduz a sua vida, né? E passe isso para outros que estiverem ao seu lado. Tenta propagar isso para outros que estiverem do seu lado. Eu quero deixar aqui uma última dica, claro, de um livro que é sobre avivamento, meus irmãos, do Jim Cymbala. Jim Cymbala, ele é um pastor ali do Brooklyn Tabernacle, em Nova York, daquele coral, que o pessoal vai lá ver aquele coral. Ele é o pastor da igreja. Esse livro se chama Fresh Wind, Fresh Fire. Tá em inglês, mas eu sei que ele tem em português. Vento renovado, fogo renovado. Esse é o nome em português. É muito bom. Como que Deus usou esse irmão aqui, o Jim Cymbala, num avivamento na igreja dele, que ele começou assim numa situação muito difícil. Hoje a igreja dele tem 10 mil membros lá, e ele fala que o culto mais importante da igreja dele, fala isso para os seus alunos, é o culto de oração da terça-feira. Até hoje ele fala isso. Ele fala assim, na minha igreja não vai ser medida, o termômetro da igreja não vai ser medida pelo domingo, mas pelo culto de oração. Porque é aí onde está o avivamento, de fato.
Leia esse livro aqui, ó, Jim Cymbala, Vento Renovado, Fogo Renovado. Amém. Muito bom. E tem um livro também do pastor, no próprio pastor Elinaldo Renovado aí, que como sugestão. Com certeza, vai aí aprofundar, né? Exatamente. Esses assuntos. Você pode ler que ele está bem na sequência aí das nossas lições. Irmãos, então ficamos por aqui. Eu quero agradecer a cada um. Quero te pedir novamente para você compartilhar, para você curtir, para você deixar um comentário aí para nós, né? Falar conosco aí. Nós vamos responder os seus comentários. Estarei acompanhando cada pessoa que escrever e nós estaremos, né, interagindo com você. Nós temos as nossas redes sociais. Você clica lá também, se inscreva no nosso canal aí, Rich TV. Você se inscreva, passe aí para os seus amigos, para os seus alunos e fale de nós aí, comente bastante, tá bom? Que Deus abençoe, quero agradecer aqui o pastor Henrique também. Um prazer, Deus abençoe, tá bom? Cada irmão, cada professor, aluno. Ele vai estar aqui conosco também em várias aulas. Nosso professor aqui, ó, ajuda a coordenar aqui a escola dominical e vai estar aqui conosco aqui em outras lições. Deus abençoe o pastor Henrique e Deus abençoe também sua vida.